Sejam bem-vindos ao 23º episódio do Maratona 33. Vocês sabiam que existe um atrito na nossa prática clínica? E não é um atrito do deslize das articulações e nem de uma progressão de exercícios. O conceito ele é até o mesmo, mas é uma aplicação diferente. Esse conceito do atrito vem da tese do Leonardo da Vinci do século XV, que percebeu que as coisas se movem quando tem condições de mínimo atrito e elas tendem a ficar paradas quando tem muitos atritos, muita dificuldade. Em outras palavras, quando algo quer sair de uma inércia, precisa de um estímulo. Se tiver muito atrito, tem que fazer muito esforço para ter uma ação. E o mesmo estímulo aplicado em condições favoráveis de mínimo atrito, ela se move, ela se desloca em direção a um objetivo. Eu estou trazendo para esse tipo de conceito porque autores atuais, estudiosos do comportamento humano, estudiosos aí do mercado de negócios financeiro, eles perceberam que isso era aplicável. Eles perceberam que o ser humano ele é regido pela lei do mínimo esforço. Eles percebem que todos nós somos projetados a buscar o máximo de resultado com o mínimo de esforço. E para isso a gente busca informações para tomadas de decisão. Afinal, a gente já falou, a gente busca por atalhos. E aí, quando todos nós buscamos essas informações, se as informações elas são confusas, se elas são difíceis de obter, são trabalhosas, a gente vai deixar isso por um segundo plano. Ou seja, a gente está sempre buscando pelas coisas mais acessíveis para tentar fazer uma tomada de decisão que dá certo. E vocês vão entender como isso tem tudo a ver com vendas e com a nossa prática diária. E afinal, o que é esse atrito nesse conceito? Pessoal, é tudo aquilo que atrapalha, dificulta, atrasa as nossas tomadas de decisão, que faz a gente perder o nosso tempo, ou da mesma forma como consumidores, ou da mesma forma os nossos pacientes. E alguns autores falam que é o maior inimigo dos negócios, seja ele presencial ou online, ou da nossa vida pessoal. A gente percebe quando alguma empresa, algum processo tem muito atrito, quando a gente tem aquela sensação de que está perdendo tempo, está fazendo muito esforço para tomar uma decisão. E a gente fica incomodado no geral, quando alguém demora a responder a nossa mensagem, quando tem informações assim pouco claras, ou quando num processo terapêutico ou um processo qualquer de alguma empresa, criam-se muitos empecilhos. Portanto, remover atritos significa tornar os processos mais fáceis, menos burocráticos. E isso, pessoal, tem um benefício de, além de economizar o tempo do seu paciente, ele vai ver que você tem uma organização e o que valoriza mais o seu trabalho, e também mostra que ele está tomando as melhores decisões com o mínimo de esforço, é da natureza humana. E se você consegue transmitir isso bem para ele, as pessoas não vão te comparar com outros que, sobretudo quando ela já passou raiva fazendo fisioterapia, ou por te ver como uma organização, como algo muito transparente e claro, isso influencia na tomada de decisão. E até para os nossos processos e para as nossas vendas, é uma coisa muito mais eficiente. Em outras palavras, quando a gente deixa os nossos processos e as nossas vendas com menor atrito, isso potencializa a experiência positiva. Olha só uma coisa tão abstrata se tornando mais concreta. E como esses atritos estão presentes de fato na nossa prática fisioterapêutica? Eu vejo que eles estão presentes em duas esferas. A primeira, operacional ou técnica, e na segunda, vendas. Por mais que você tenha um método robusto, que entregue resultado, uma boa expertise clínica, saiba que todos nós temos atritos nos nossos métodos. E se você tem poucos atritos, teria formas de reduzir ainda mais sabendo esses conceitos. Vamos começar pelo quesito vendas. Oferecer é fácil, pessoal. Vender é difícil. Se você quer remover esses atritos, deixe as suas informações sobre o seu serviço mais claras, tenha maior facilidade para uma marcação de consultas, abra canais para sanar dúvidas dos seus pacientes, né? E
Transmita essa confiança e clareza, transparência nas suas ideias. Se você conseguir criar nas suas divulgações uma ponte entre a solução que você oferece com a solução que eles estão procurando, a sua venda pode ter um grau de sucesso maior. Em termos mercadológicos, eu sei que algumas pessoas oferecem várias opções de tratamento. Eu prefiro utilizar uma, que é uma avaliação que pode entregar para ela essa solução, porque tira aquela dúvida de várias opções e eu não sei qual a melhor escolha. E eu vejo assim, venda solução, tente não vender pacotes de sessão, é o meu comportamento, é a minha opinião. E quando a pessoa está muito interessada e desiste de ser acompanhada por você, eu sinto que os atritos da minha venda ainda estão muito presentes, ok? O segundo quesito é o operacional, como que a gente trabalha? E eu digo uma coisa, pessoal, para que criar problemas, mais problemas para os problemas dos seus pacientes? Simplifique. Então, um dos pontos na prática é: se prepare para potenciais problemas. Eu vou mandar hoje no Telegram, hoje à noite, o como que eu me preparo caso o paciente venha melhor, venha pior ou venha a mesma coisa. Eu vou mandar um áudio lá mais informativo. Se você já participa lá, perfeito. Se não, o convite está no link da bio. Pratique também um modelo no seu operacional que evite dependência dos seus pacientes. Ou se você já faz isso, evite passar muitos exercícios que precisam de muitos aparatos que ele não tem em casa, tá? Que ele tenha que comprar. Tente ser o mais simples. Por exemplo, um rolinho lombar, se você já tem no seu consultório, você tira o atrito dele ir lá comprar. Outra coisa que é genial, eu também vou mandar hoje com mais detalhes no Telegram, que são sacadas para a pessoa se manter motivada, sabe? Post-it ou talvez despertador. Eu vou comunicar o que eu faço para manter essa evolução, esse movimento de melhora com o mínimo de atrito, para evitar que a pessoa volte e fale: olha, eu não fiz por causa disso, né? Em termos de comunicação, quem trabalha com secretária pode ter um atrito, talvez não evitável, ou talvez treinar a secretária diminua um atrito, que é a comunicação direta com o fisioterapeuta, tá? E até esse conceito é aplicável sobre as crenças negativas de alguns pacientes. Se você é um profissional que consegue fazer a leitura e direcionar a leitura das crenças que impedem a melhora, as barreiras de recuperação, e você consegue, por meio da motivação, além de pelos seus métodos, diminuir os atritos, e pela motivação empurrar com um estímulo maior essa projeção de melhora do seu paciente, essa trajetória, ele vai melhorar mais rápido. Então, esse conceito também é aplicável sobre crenças negativas, bandeiras amarelas, tá? Dito tudo isso, pode parecer algo muito complexo, difícil para aplicar na prática, mas no início pode ser de fato difícil, mas depois que a coisa começa a funcionar, tudo fica mais eficiente, mais fácil. Se você joga esse jogo do mínimo atrito, as pessoas vão te procurar porque você simplifica as soluções e elas sabem que tem uma chance maior de dar certo te procurando, então elas vão começar a te comparar menos pelo preço, elas vão se importar menos de investir o valor que você merece pelo seu serviço. Olha que interessante. Então a pessoa, ninguém quer, para chegar num determinado ponto, melhora, ninguém quer ficar batendo cabeça, quer ficar fazendo muito esforço. A gente é assim, se a gente sabe que uma coisa dá resultado, a gente não importa muito em pagar a mais, sabendo dos resultados e da organização. Então, se o seu operacional e suas vendas estão alinhados com esses princípios do mínimo atrito, você consegue fazer tudo com menos esforço. E até, pessoal, para os mais empreendedores aí, você pode sistematizar um método até de franquia do seu negócio. Por falar em franquia, alguns colegas vão pensar assim: existe aí algum modelo na fisioterapia que tem, de fato, um atrito mínimo? O que mais se aproxima são as franquias de fisioterapia, e também com condições aí bem questionáveis, mas eles conseguiram sistematizar um processo replicável, escalável.
Grandes empresas, modelo de mínimo atrito, são Amazon ou o Uber. Olha só, o serviço que eles oferecem de venda de produtos, de livros ou de transporte, por exemplo, no caso da Uber, tem no táxi. Comparado com a Amazon, tem Saraiva, tem outras empresas. Só que por que eles são tão conhecidos? Porque eles vendem as mesmas coisas que os outros, só que simplificando ao máximo a vida dos consumidores. Então, pessoal, dito tudo isso, pensem como isso é aplicável na rotina de vocês, que seja autônomo ou empresário. Termino com a frase: para aumentar a ação, diminua o atrito. Valeu! Vamos seguindo agora lá no grupo do Telegram. Um abraço!